Estamos alegres, né, irmãos? A palavra tem nos encorajado, muitos têm se posicionado, e nós vamos aproveitar agora esse tempo final da reunião, metade para o final, né? Ainda compartilhar um pouco com os irmãos a palavra, depois, se der tempo, né? Israel falou para mim não falar que vai ter tempo, né? Eu vou obedecer ele e falar assim, ó, se der tempo, aí nós vamos abrir o microfone para os irmãos compartilhar, tá bom? Nós temos ouvido, irmãos, uma palavra com bastante sentimento e direção, desde quando o nosso irmão Pedro começou a ministrar na conferência nos Estados Unidos, depois chegou, foi para Bolívia, né? Depois foi para Natal, Rio de Janeiro, e ontem e hoje em Castanhal. A palavra que foi falada ontem e hoje foi disponibilizada. Se você não conseguiu ouvir, né, ou ver, hoje pela manhã ou à tarde, pode, durante a semana, assistir, tá bom? Amanhã vai estar disponível em PDF um pouco da transcrição e também as porções para você desfrutar durante a semana. De segunda até sábado e no domingo vamos fazer juntos. Nós estamos ainda no momento de aprender, né? Vamos colocar assim, a como fazer a imersão de uma maneira coletiva. Nós temos oportunidade de desfrutar a palavra individualmente na nossa casa ou no trabalho, ou em qualquer outro ambiente que você estiver, né? Pode ser dentro do carro ali, é um momento seu para desfrutar a palavra. E também você pode fazer junto com a esposa, com os filhos, com o seu grupo familiar. Tem algumas irmãs já fazendo a imersão via WhatsApp, né? Ligando uma para a outra, e grupos de 4, 3, em determinado momento do dia, e faz a imersão na palavra. Então, o sentimento é que eu e você, né, nessa era final, nesse momento final, possamos extrair o máximo que nós pudermos, irmãos, fazer com que a palavra se torne a nossa realidade no nosso dia a dia. Tem muito tempo que Deus tem investido em nós, é isso? Alguns aqui já participaram de mais de 100 conferências. Quando fala mais, Israel já vai olhar para mim e vai corrigir, né? É de 101 até 200, né, Israel? Ou quase 200. Então, muitos têm oportunidade de participar de conferência. Alguns aqui já leram Bíblia, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes. E agora, nesse momento final da proximidade da volta do Senhor, o Senhor quer nos dar um caminho, né, mais prático, para que essa palavra se torne realidade na minha vida e na sua vida. Não dá mais para vivermos a nossa mesma vida, né? Nossa mesma maneira de ir trabalhar, nossa mesma maneira de um contexto familiar. Pode ser que isso não nos leve ou não seja suficiente para nos fazer reinar. Então, todos nós precisamos ir diante do Senhor, sermos humildes, né, simples, e buscar a graça do Senhor no nosso dia a dia, para ter um viver de um vencedor. Ontem nosso irmão Pedro falou em Castanhal, né? Apocalipse capítulo 12. Eles, pois, o venceram. Por causa de quê? Por causa da palavra. Então, hoje, como fazer com que eu e você se torne um cristão forte? É quando eu tenho a palavra de Deus, irmãos, trabalhada em mim. Não é simplesmente o estudar, não é simplesmente o decorar. Quando nós fazemos imersão na palavra, nós estamos usando esse termo, né? Talvez você não goste desse termo, não tem problema, mas faça a imersão. O negócio é você deixar com que a palavra
lave o seu interior. A palavra lave os seus ouvidos, os seus olhos, todo o nosso ser tripartido, irmãos. Se tem algo que pode recuperar a nossa vida familiar, é a imersão na palavra. Por isso que o tema, desta noite é a palavra profética como a armadura de Deus. Nós vimos desde Gênesis, quando Deus ali colocou o homem no Jardim do Éden, capítulo 2, eu só vou revisar um pouco, vocês já ouviram, nós já falamos, e vocês também já tiveram a oportunidade de ruminar essa palavra. Mas desde o Jardim do Éden, quando Deus colocou o homem, e ali no Jardim do Éden, ele deu uma ordem, deu uma direção. Deus já tinha posicionado o homem em que e em como ele deveria proceder a partir daquele momento. Porque ele precisava receber a direção de Deus. Infelizmente, irmãos, o homem não quis. Ele tomou um caminho próprio, tomou um caminho de fazer algo sem Deus, fazer algo à parte. Aí ele se perdeu. Quando nós fazemos algo sem Deus, à parte de Deus, e digo mais, se a minha vida familiar é uma vida familiar à parte da vida da igreja, eu vou ter dificuldade. Por mais que a minha vida familiar seja excelente, mas eu preciso, irmãos, estar vinculado a algo. Então, o meu casamento, a minha vida familiar, a minha vida social, precisa estar vinculado à vida da igreja. Se eu não vincular a minha vida no dia a dia à vida da igreja, eu vou ter muita dificuldade para prosseguir. Talvez seja até mais fácil, porque a minha vida se torna uma vida individual. Eu não preciso preocupar-me com as reuniões da igreja, porque a minha vida é a parte das reuniões da igreja. Eu não preciso preocupar em ler a Bíblia, porque até o meu desfrute, ele é a parte da vida da igreja. Aí esse caminho não é um caminho bom. Quando Adão tomou esse caminho, e Deus havia falado para ele, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai trazer dano, vai trazer prejuízo para você. Coma da árvore da vida. Aí Adão foi e desobedeceu a Deus, e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então agora, capítulo 3 de Gênesis fala que Adão e Eva se tornou conhecedor como Deus. Aí, irmãos, começou uma busca incessante pelo conhecimento. E isso aí não vai terminar, até a volta do Senhor, o homem vai correr atrás do conhecimento. No tanto que Salmos fala que não há mais, acho que é Salmos mesmo, não há mais ali, depois da queda, limite, limite para o que estava ali no coração do homem, porque a busca pelo conhecimento, e dentro do conhecimento, com duas ramificações, o homem se tornou conhecedor tanto do bem quanto do mal, foi uma grande perda. Fato é que Deus não pôde permitir que o homem comesse da árvore da vida. No capítulo 3 de Gênesis fala que se o homem comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente pecando. Não teria solução para mim e para você. Aí Deus teve que bloquear o acesso à árvore da vida, por causa da justiça de Deus, por causa da santidade de Deus. O homem agora não poderia tocar em Deus, porque o homem se tornou carnal, o homem se tornou alguém fora da presença de Deus. Então o homem, ele tocou diretamente na justiça e na santidade de Deus. E isso vem até hoje, irmãos. Por isso que Salomão, ele ficou desesperado, porque ele viveu, correu para lá, correu para cá, e no final ele falou, que vida vazia, é correr atrás do vento, não tem realidade nenhuma, tudo é vaidade. Salomão ficou desesperado, irmãos, porque ele viu muita coisa, viveu muito,
muitos acontecimentos, não é isso? Recursos financeiros bastante, um homem poderoso, mas quando viu que a única realidade de todo o universo é Deus, ele falou, não adianta correr mais. A realidade, irmãos, da nossa vida familiar é Deus. Se não tiver Deus como centro, como cabeça, como a direção, o seu marido não consegue cuidar da sua casa. Não adianta cobrar. Não adianta cobrar dos pais, dar uma boa direção para os filhos, não consegue. Por isso que o Senhor apontou um outro caminho, porque ele não poderia deixar o homem nessa condição. O Senhor falou, agora o homem expulso do jardim do Éden, mas aí o Senhor abriu uma porta, que também influenciou a minha vida e a sua vida, porque no jardim do Éden saía um rio, da qual se dividia em 4 direções, em 4 braços. Deus não fechou, não bloqueou, não colocou nenhuma comporta, porque senão nós não estaríamos aqui. Deus ainda precisava alcançar o homem, porque agora o homem, irmãos, ele se perdeu no conhecimento, e o conhecimento produziu nele tanto conhecer o bem, quanto conhecer o mal. Na primeira experiência, Caim já matou o seu irmão Abel, não é isso? Depois ali o homem, se sentindo indefeso, já começou a criar armas para poder se defender. O homem da qual foi criado para ter Deus como a sua proteção, agora já não mais. Deus era a proteção, ele precisava criar armas para poder se defender. Como também Deus já não era mais a alegria do homem, precisou criar instrumentos musicais para poder fazer com que o homem se alegrasse. Até a subsistência do homem, com medo de passar fome, passar necessidade, começou a criar gado. E isso, irmãos, vai se desenvolvendo até hoje. Só que nós precisamos ter um alvo, um foco, precisamos saber qual é a realidade da nossa vida cristã, porque o Senhor te chamou para viver a vida da igreja, e aqui você mora em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, ou você mora em outra cidade, naquela cidade, mas nós precisamos viver a vida da igreja. Viver a vida da igreja não é uma doutrina, é uma realidade. Nesses últimos dias, a palavra que nós já falamos bastante no passado, né, uma frase, Cristo é minha vida e a igreja é o meu viver, nós estamos experimentando isso hoje de uma forma real. Então ali o Senhor, Ele fez com que o rio se multiplicasse em 4 direções para poder nos alcançar. Algum momento o rio nos alcançou. Porque Salmos 46, versículo 4, fala que há um rio, né, que alegra a cidade de Deus. Na versão King James fala que há um rio, aqui fala cujas correntes, né, na King James, que é essa que os irmãos projetaram agora, cujos canais alegram a cidade de Deus. Quem é esse canal, irmãos? Quer coisa mais prazerosa quando você vai até a padaria e vê ali alguém te atendendo e você fala para essa pessoa, olha Marta, eu posso orar por você? Aí, irmãos, do nada, às 16 horas da tarde ali, alguém chega e fala para essa pessoa, posso orar por você? Tem algum pedido especial ou não tem, quer guardar no coração ou quer alguma oração específica? E ali a pessoa, irmãos, mal consegue falar, ela já começa a chorar. Não é isso? Você passa num posto de gasolina, a mesma coisa, vai abastecer ali o tanque, né? Que não seu carro não funciona. Enquanto ali o tanque do carro está sendo enchido, né? Tem alguém que ali está te atendendo que também precisa ser enchido pela vida de Deus. Aí Deus começa a falar com você, ora por ela. Para orar por essa pessoa, irmãos, precisa de abrir os 66 livros da Bíblia e procurar como fazer. Não tem doutrina neste momento, irmãos. Nem Bíblia você tem ali. Aí você vai com ousadia ali, com simplicidade.
por isso, irmão, nós vamos falar, né? Tem que deixar tudo aquilo que nos impede de mergulhar. Tem muita coisa que nos impede de mergulhar, muitos conceitos, muitas capas, muito status, boias, não é isso? Está cheio de boia, para lá, para cá, cheio de argumentos, razões, muitas coisas que nos impedem. Porque nós ouvimos, irmãos, muitas coisas. Aí você não consegue, você fica travado. Mas aí chega um determinado momento que Deus, por amor a mim, por amor a essa pessoa que precisa receber uma palavra de consolo, um conforto, Deus faz com que eu destrave um pouco. E às vezes você deixa até escapar ali realmente isso, né? E fala para essa pessoa, posso orar por você enquanto o tanque do carro aí vai completando? Já manda logo encher para demorar um pouco mais, né? E já fala para essa pessoa. Já vê o nome ali, já está identificado, né? Já começa a orar por essa pessoa, irmãos. Aí, essa pessoa recebe a oração naquele momento que ela mais está precisando. Você nem imaginava em abastecer naquele posto, nem você imaginava que era o plantão daquela pessoa naquele momento. Aí ela recebe uma oração, ela se derrama diante do Senhor, e ainda você fala para ela, você quer ser cuidado? Nós temos rede de cuidado em vários bairros de Belo Horizonte, não é isso? Aí essa pessoa passa o nome para você, você envia para a central de acolhimento da igreja de Belo Horizonte, as irmãs que servem, liga, faz uma outra oração, conversa mais um pouco, direciona para alguém cuidar, e aí nós vamos cuidando das pessoas. Olha que privilégio, irmãos, você pode cuidar de alguém, você pode doar-se, que é o verdadeiro sacrifício. O sacrificar é doar-se. Por isso que o Senhor se sacrificou, Ele se doou em favor de mim e de você. Então hoje nós somos esses canais para dispensar a vida de Deus para dentro das pessoas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é uma vida maravilhosa, prazerosa. Às vezes, Satanás quer nos impedir. Se der tempo, vamos ler, né? 1 Coríntios 10, 4. Aí vai criando muito sofisma, vai colocando tijolos. Daqui a pouco a sua mente está com uma grande muralha, como se fosse uma grande fortaleza. Tem um rio ali, mas você não consegue ter acesso, porque foi bloqueado, alguma coisa bloqueou. Deus não bloqueou o rio que saía do jardim do Éden, mas você começa a criar bloqueios. Nós, irmãos, somos os canais que alegram a cidade de Deus. Você precisa crer nisso, que você é um dispensador da graça de Deus. Deus quer usar você no trabalho, na escola, não importa onde, irmãos. Nós precisamos orar, Senhor, me leva a ser esse dispensador, esse canal dessa graça para poder alcançar as pessoas. Não deixe que a torneira fique fechada. Não deixe que eu seja alguém que só receba a graça, mas eu não dispenso a graça para outras pessoas. Nós não queremos ser só um receptor, irmãos, nós queremos ser um doador. Por isso que o Senhor era alguém desesperado. Deus falou, agora eu não posso mais simplesmente, né, deixar a humanidade continuar desta maneira. Nesses últimos dias, irmãos, Deus tem tido um desespero grande. Por isso que Deus está usando crianças, está usando adolescentes, jovens, os casais, as famílias. Se você vive a vida da igreja só você, Deus está usando você. Se você é alguém que é uma viúva ou um viúvo, Deus está usando você. Deus está, irmãos, agora levantando um grande exército. Desde 2020, né, foi declarada uma grande guerra contra os principados e potestades. Aí o Senhor abriu o Salmo 110, mostrando que um grupo, um exército de jovens santos como gotas de orvalho, estava se posicionando e se levantando.
como segundo o livro das Crônicas fala, né? Você não precisa fazer nada, a não ser se posicionar. Não é isso que fala ali? Ficar em posição. E deixa Deus fazer, irmãos. Crede no Senhor vosso Deus. Que segurança que nós temos, irmãos, quando nós cremos no Senhor Deus. A Bíblia fala ali que nós vamos nos sentir o quê? Crede no Senhor vosso Deus e você vai se sentir seguro. Você vai se sentir protegido. Nesses momentos onde tem momentos onde as trevas querem intensificar mais o seu agir, o seu poder, trazendo desespero para o nosso psicológico, trazendo dificuldade para até mesmo sair de casa. Não é isso? Aí, irmãos, nós precisamos dessa segurança do Senhor. Paulo tinha essa convicção forte a ponto de Paulo falar: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você creu? Diga, eu sei em quem tenho crido. Irmãos, que coisa maravilhosa nós sabermos em quem nós cremos. Deus não levantou você e não te salvou para ser um mero cristão, para viver a vida e esperar o Senhor voltar, para saber se vai ser arrebatado. Não, irmãos. E não é ser arrebatado na grande tribulação. Nós precisamos ser primícias. Quando Deus chegar para poder arrebatar alguns em Belo Horizonte, você precisa estar como aquelas primeiras laranjas, onde chega ali no pé de laranja e tem 100 laranjas verdes, mas sempre tem as primícias, não é isso? Algumas amarelinhas ali. Aí vai ali, pega uma, pega outra, é o que a Bíblia chama das primícias. Não queira ficar para a grande tribulação, porque se você não suporta hoje, porque todo dia é um dia mau, você não suportará 3 anos e meio, onde intensificará muito, por causa da forte oposição dos principados e potestades, agindo por meio do anticristo e do falso profeta. Nós precisamos crer, irmãos, que chegou o momento de nós sermos vencedores. Eis o momento de sermos vencedores. Mas, irmão, eu tenho 1 ano de vida da igreja. Irmãos, Deus precisou de um momento só para resolver o seu problema. Foi quando Ele decidiu se tomar a vontade de Deus como a vontade de Deus na vida dele. Aí Ele foi para a cruz. E ali na cruz, irmãos, Ele foi morto. João capítulo 19, viu saindo do lado do Senhor sangue, para poder redimir o homem, trazer o homem de volta a Deus. 1º dia, 2º dia, 3º dia. João não entendeu muita coisa quando viu sair do lado do Senhor também água. Não é isso? Mas no 3º dia, irmãos, Deus ressuscitou Cristo. E uma ressurreição forte, tão forte. Por isso que o império das trevas quer nos subjugar hoje. Mas nós precisamos crer que o Senhor já morreu e ressuscitou por nós. E do lado dele saiu água, para poder nos dar vida. O acesso à árvore da vida na pessoa de Cristo, agora o homem pode ter acesso. Por isso o Senhor falou em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Eu e você, irmãos, precisamos estar ligados a essa videira. Nós somos os ramos, recebendo a seiva. Quando você recebe, irmãos, o dispensar da palavra profética, você está recebendo a seiva, aquilo que te une, te vincula. Por isso nós não podemos abrir mão das reuniões da igreja, onde nós recebemos um encorajamento forte. Se eu tomar o caminho de ficar no meu individualismo,
eu não suportarei. Porque, irmãos, os principados e potestades, eles querem trazer dificuldade para a nossa vida diária. É uma terça parte dos anjos que caíram, não é isso? Estão aí em qualquer ambiente, irmãos. Não pense que o seu quarto é um lugar seguro. É um lugar seguro quando você ali se posiciona, já com a mente, que eu vou falar também, frutífera. Está na sala com a mente frutífera. Na cozinha com a mente frutífera. Todo instante, irmão, subjugando Satanás. A nossa casa é uma casa de paz. O nosso trabalho é um trabalho de alegria. Não é peso para nós, irmãos, irmos trabalhar. Todo trabalhador é digno do seu salário. Mas não torne o seu trabalho algo vã. Algo que você simplesmente vai ali, primeiro dia, segundo, espera o 30º dia ou 31º dia para receber o seu salário, para começar tudo de novo, e daqui a pouco esperar seus 30 anos, fazer a soma, quando vai aposentar, quando não vai aposentar. Irmãos, esquece a sominha, né? Se está ali, irmãos, se Deus não permitiu ainda você aposentar, pregue o evangelho no seu trabalho. Senhor, tem mais 2 anos, injustamente, porque era para mim ter aposentado há 8 anos atrás. Aí alguém mudou a lei. Deus é que mudou, irmãos, por você, para você ser usado ali para salvar alguém. Faça as contas de Salmos 90, né? Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Nós não sabemos, irmãos, nem aproveitar as nossas 24 horas que temos. Porque boa parte ainda é para nós. Não é isso? Mas não tem pressão, não tem cobrança, irmãos. Deus é cheio de amor. Ele foi ali até a mulher samaritana, cheio de amor. E alcançou, usou ali um dos 4 braços, né? Usou um braço para alcançar aquela mulher samaritana. E dar vida para ela, e aquela vida foi uma vida eterna. Ela ficou tão impactada, tão alegre. Mas já pensou se Deus não pudesse usar Cristo? Conceito atrapalha. Conceito, às vezes, abre portas para o Hades entrar. Quando nós criticamos o marido ou criticamos a esposa, é abrir porta para o Hades entrar. Nós precisamos crer, irmãos, que Deus quer alcançar o marido, quer alcançar a esposa. Não diga que não tem jeito, todos nós temos jeitos, irmãos. Por isso que o Senhor veio para endireitar os caminhos tortuosos, veio para planar toda a montanha, né? Deus veio para endireitar todas as coisas, e eu não posso ser aquele que abre porta para que o Hades entre. O Senhor ali, irmãos, Ele fechou a porta dos Hades, e falou, sim, é uma mulher samaritana, que não se dá bem com os judeus, mas isso é o peso da lei. Mas agora a graça veio, por meio de Cristo, para poder libertar os homens de toda a lei, de toda a escravidão. Aí aquela mulher, irmãos, por Deus achar um canal que era Cristo, ela pôde ser alcançada, porque Cristo se dispôs em ser um canal para alcançar aquela mulher samaritana. E aí ela saiu testemunhando para a cidade, irmãos, e daqui a pouco veio vários samaritanos, e ainda falando para ela, agora nós cremos, não porque você falou, mas é porque nós vimos, nós tocamos nessa realidade. Aí essa mulher samaritana passou a ser um canal dispensador da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Se ela for olhar conceito, mas eu nem batizada ainda fui. Não é isso? O Senhor falou para ela, deixa esse poço e agora acabou. Bebe a verdadeira água. Ela bebeu daquela água e nunca mais teve sede. Um dia você bebeu da água e nunca mais você teve sede. Agora tem uma fonte dentro de você a jorrar.
João capítulo 7, versículo 37 e 38, o Senhor falou ali no último dia, o grande dia da festa. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha a importância, irmãos. Os irmãos percebem como que o Senhor era ousado, era intrépido. Paulo depois tomou esse caminho de intrepidez, de ousadia, para poder pregar para as pessoas. Paulo viajava para lá e para cá, não é isso? Muitas situações difíceis. Muitas pessoas querendo ali destruir. Teve um momento que Paulo foi tomado como morto, não é isso? Por causa da palavra, irmãos. Mas Paulo fazia o que antes de as situações chegar? Paulo, ele aplicava a palavra profética na vida dele. Senão ele não suportaria. Por isso que a palavra profética hoje é uma proteção para mim e para você. Então é o momento, irmãos, de todos nós aproveitarmos bem aquilo que Deus está nos dando. Mesmo em momentos difíceis como temos passado. Não é isso? Nunca experimentamos tanto o dia mau como todo dia um dia mau, não é isso? Cada dia uma notícia diferente. Às vezes envolve você, às vezes envolve a família, às vezes envolve a igreja. Todos os dias situações difíceis, mas o Senhor vem nos dando a sua palavra. 2019, Deus começou a fazer algo, né? Por meio da palavra profética. Surgiu ali o grupo de comportores orando pelas pessoas na rua. Depois surgiu ali o Avança Jovens. É isso? Foi avançando. 2020 para cá, irmãos, quantas coisas aconteceram. Esse ano de 2022 que está terminando, quantas coisas aconteceram nesse ano. De uma maneira positiva, não é isso? Quantos milagres aconteceram e têm acontecido. A obra na África, por exemplo, irmãos, pouco tempo, não é isso? Nós fomos em junho, né? E em maio ali começamos a orar, levantar as ofertas. Hoje os irmãos estão avançando. Em Angola ali os irmãos estão saindo de cidade em cidade. Já com a van, cheio de irmãos ali dentro da van, mais algum carro. Vai para uma cidade, deixa 2, 3, 4, e ali aquela cidade começa também a praticar a imersão na palavra, eu posso orar por você. Vai para uma outra cidade, é uma alegria tremenda. Aí vai para um outro país da África, né, como os irmãos foram ali para o Congo, né? 600 irmãos, desses 600 irmãos, 480 são de 13 a 35 anos de idade. Quando os irmãos falaram ali sobre o CEAP, irmãos, não tiveram mais como anotar os nomes. 200 se posicionaram para fazer o CEAP. E agora, né, nós até mandamos fotos para vocês, 90 irmãos ali já começaram a fazer o CEAP. Que coisa assim maravilhosa, irmãos. Como fazer a obra do Senhor? Por isso que João capítulo 14, versículo 10, fala que quem faz a obra são as palavras. Porque Deus, Ele disse, quando Deus fala, irmãos, você se sente protegido. Por isso que Crônicas fala, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede também nos seus profetas e prosperareis. Por isso que quando eu tomo a palavra profética e aplico essa palavra na minha vida, eu tenho prosperidade, irmãos. Eu tenho alegria, eu tenho satisfação, eu tenho paz. Eu torno-me uma pessoa mais alegre, feliz. Aí você consegue vencer as dificuldades, porque a palavra profética, a palavra falada, a palavra dispensada, ela é muito mais forte do que as circunstâncias.
Lembra de Paulo e Silas? Já falei isso também para vocês. Na prisão. Que situação difícil, né? Acorrentados, açoitados, chegaram ali presos meia-noite. Como que eles chegaram ali, irmãos? Reclamando, falando mal daqueles que o prenderam, batendo de frente contra a autoridade, reclamando os seus direitos. Não adianta, irmãos, esse caminho de reclamar direito, esse caminho do certo e errado, esse caminho, porque acontece comigo isso e aquilo, porque a minha esposa é assim, o meu filho é assado, porque os irmãos fazem isso comigo, porque os irmãos me tratam dessa maneira. Irmãos, esse caminho só traz prejuízo para nós. É uma linha que Adão comeu ali da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Aí você entra no caminho da razão. Jó começou a entrar nesse caminho, irmãos, ficou doente, irmãos. Quando nós entramos nesse caminho, a parte da palavra, nós nos tornamos doentes. Jó ficou doente, irmãos. Ali questionando, batendo de frente com os seus 3 amigos. E os 3 amigos também não conseguiram ajudar Jó. Só quando Jó realmente, irmão, se arrependeu, no capítulo 42, não é isso? Jó falou assim, olha, eu me arrependo, eu te conhecia. Aí o que Jó arrependeu, irmãos? Primeiro item que Jó arrependeu, foi de quê? Do conhecimento. Eu te conhecia, só de ouvir falar. Jó estava cheio de boias, ele queria mergulhar, ele via que o rio da água da vida era a solução para os seus problemas emocionais, mas ele estava com muitas armas, muita proteção própria. Nós vamos lidar com as questões espirituais, na razão, nós não conseguimos, irmãos. Capítulo 10 de Jó, Jó falou assim, olha, é como se Jó, mais ou menos isso, né? Eu achei uma versão assim, mas depois não achei mais. Mas Jó falou assim, primeiro ele começou a razoar ali, falou assim, olha, eu vou dar livre acesso, livre amargura à minha alma, né? Livre curso da minha alma, e falou que a alma dele estava amargurada. Um homem amargurado e ainda querendo dar livre curso a esta alma amargurada. Irmãos, um marido desse jeito, irmãos, esposinha, não toque, não fale nada, não mexa, porque vai trazer dificuldade. E a esposa de Jó começou a entrar nesse caminho, porque no capítulo 3, ela falou para Jó, olha que grito de guerra, né? Amaldiçoa seu Deus e morre. Uma mulher natural, ela deveria falar, Jó, ainda Jó, há esperança para a árvore. Você está numa situação difícil, Jó, mas eu como esposa sou uma com você. Jó, não amaldiçoa o seu Deus e você também não vai morrer. Nós sabemos em quem nós temos crido. Mas aí, irmãos, quando nós não aplicamos a palavra, nós entramos em outro caminho, nós entramos em outras encruzilhadas, em outras curvas, e às vezes não conseguimos retornar, não conseguimos voltar. Aí traz prejuízo para o nosso ser tripartido. Jó ficou, irmãos, como um louco. Uma pessoa tão amável, né, no capítulo 1, onde as pessoas ali, quando Jó chegava, as pessoas se levantavam. Os filhos, né? Todo dia, casa de um, depois do outro. Mas, irmãos, não adianta. Se fizermos a obra do Senhor no nosso natural, Deus virá para poder tratar, porque Deus quer trabalhar em nós. Aí Deus foi expondo tudo que estava no coração de Jó. Aí Jó falou, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou experimentando, agora eu estou vendo, agora eu estou tocando. Por isso eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. Deus mudou a sorte de Jó, irmãos. Restituiu tudo. Viveu 120 e poucos anos, não é isso? Restituiu os filhos, restituiu bens,
É isso, irmãos. A palavra profética traz isso para nós. Quer uma verdadeira prosperidade? Creia na direção que Deus está dando hoje para a sua vida. Creia na palavra profética. Tire as amarras, tire as boias. Não adianta mergulhar e ainda levar ali um cilindro de oxigênio que daqui a pouco vai acabar. Tem que fazer, irmãos, como Ezequiel 47, né? As águas estão no tornozelo, avança um pouco mais, seja simples. Busque mais luz da palavra do Senhor. Se arrependa, se humilha, aí as águas vão chegando até os tornozelos, até os joelhos. Busque mais o Senhor, mais comunhão, mais ajuda, mais simplicidade. Aí as águas vão chegando nos lombos, mas ainda não é suficiente, porque a sua cabeça fica fora, não é isso? Você ainda consegue falar, não mexe, mas consegue falar, consegue criticar, consegue ouvir muitos barulhos, e a intensidade dos barulhos são grandes, irmãos. Por isso que João capítulo 10 fala que o Senhor, Ele era o bom pastor, e as ovelhas o seguiam, porque elas sabiam quem era aquela voz, de onde vinha aquela voz. E o Senhor falava que elas o reconheciam, ao ver não, ao ouvir. Porque às vezes o pastor estava longe, só de chamar as ovelhas sabiam quem estava conduzindo, qual voz elas deveriam seguir. Por isso, irmãos, quando nós mergulhamos nesse rio da água da vida, que é o mesmo rio que saiu de Gênesis, e é o mesmo rio que está em Apocalipse 21, 22, que é um rio que sai de onde? Do trono de Deus. Quando nós mergulhamos, irmãos, nós devemos aprender, como o nosso irmão Pedro tem falado, eu preciso aprender a respirar dentro da água, que é o pneuma de Gênesis, que o Espírito é como o ar, e a água também é como vida, como Espírito, não é isso? Do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode ficar ali, irmãos, totalmente imersos, mergulhado, não é isso? Como o Pedro falou, você tem que sentir só o barulho do blu, 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 blu. Só, irmãos, fica quietinho ali. Quando eu levanto um pouco, irmãos, primeiro olhar eu critico. São muitos sons externos. Por isso que 1 Coríntios capítulo 14 fala que tem muitas trombetas. Mas eu preciso aprender o toque, aprender a saber e a discernir o toque da trombeta. Não pode ter um som incerto, não pode ter dúvidas. Vida da igreja não pode ter dúvidas. O seu reinar com Cristo não pode ter dúvidas. Quando tem dúvidas, nós começamos a abrir brechas para que Satanás entre. E talvez nós não conseguimos mais fechar essa brecha. Por isso, irmãos, a palavra profética veio hoje para fechar todas as brechas. Quando nós fazemos imersão na palavra, essa palavra produz em mim luz. E eu oro mais a palavra, mais luz. Quanto mais luz, mais revelação. Quanto mais revelação, mais luz é produzida para que no meu viver diário eu tenha como caminhar sem nenhuma treva e sem nenhum barulho externo. Por isso que Coríntios 14 também diz, para quando nós orarmos, eu devo fazer o quê? Orar com a mente. Quando eu cantar, cantar como? Também cantarei com a mente. É o imergir na palavra, irmãos. Paulo e Silas na prisão, eles cantavam e oravam com a mente, mas aonde a mente posta no Espírito. Irmãos, qual foi a razão para ter aquele terremoto todo ali naquela prisão? Qual foi a razão de 2 filhos de Deus irem para aquela prisão? E chegando ali, irmãos, já com gritos de guerra, com corinho, não é isso? Timóteo, Paulo e Silas ali cantando, a Bíblia fala que eles cantavam e oravam. Oravam e
cantavam, e os demais companheiros de prisão escutavam. Quem está próximo de nós, irmãos, é como esses companheiros. Estão aprisionados. Quantas pessoas estão próximas de mim e de você que estão aprisionadas? Não é isso? Aprisionada nas suas emoções, traumas de adolescência, trauma de casamento, trauma até mesmo pós ser mãe, trauma pós-política. Quantos filhos de Deus estão presos hoje por causa da política? Estão doentes. Quando eu tomo um caminho, irmãos, que Deus não comissionou para mim tomar este caminho, esse caminho não é um caminho da edificação, e o que não é edificação, vai trazer prejuízo, vai trazer morte, vai trazer dificuldade, vai ser um peso que eu vou carregar. Mas o Senhor nos chamou para libertação, nos chamou para viver uma vida da igreja liberto de tudo isso. É tão forte, irmãos, quando a minha mente e a sua mente fica frutífera, que ali em Coríntios fala que todos podereis profetizar, um após o outro, porque o primeiro começa a ter luz e revelação e fala, o outro vai e fala, como os irmãos fizeram aqui hoje quando abriu o microfone, o outro vem e fala. Aí, irmãos, isso produz tanta realidade espiritual na nossa vida. Aí alguém que entra, né, que a Bíblia fala ali que se entrar alguém desconhecido, um indouto, ele vai falar que Deus está de fato no meio de vós. Quando alguém, irmãos, tocar em você, ele precisa falar, Deus está de fato dentro de vós. Nas reuniões está no meio de nós. Como Hebreus fala que o Senhor, ele canta louvores. Não é isso que Hebreus fala? Ele canta louvores no meio da congregação. Quando você vai fazer imersão nos hinos, irmãos, o Senhor já fez e já está fazendo há muito tempo. Não pense que o Senhor está aqui e você está lá. Irmãos, é um mesclar, é um desfrutar, onde o Senhor se sinta, ele sente tão alegre, tão bem, tão confortável, a ponto de ele falar e nos considerar como irmãos. Quando eu considero alguém como irmão, é sinal que não tem briga, não tem disputa por poder. Todos irmãos debaixo de um pai, encabeçando todas as coisas. E ali Hebreus fala que ele se alegra, ele tem prazer de nos chamar de irmãos. Aí, irmãos, a pessoa chega e vê, que vida da igreja maravilhosa, é isso que eu quero. Ver você passando dificuldade, mas orando, alegre, orando. Senhor, eu tenho dificuldade, eu estou com alguns problemas. Não tem sido fácil, mas aí você está ali, irmãos, buscando graça do Senhor, tirando as boias para poder fazer a imersão. E ficar no Espírito, respirar no Espírito. Satanás, às vezes, irmãos, quer nos tirar dessa esfera. E se abrirmos porta, nós vamos deixar este caminho. Mas nós não queremos abrir brecha, abrir porta. Por isso que Efésios capítulo 5, versículo 19, Paulo fala do falar entre nós. Com quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Olha que gostosura, irmãos, esse versículo. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí você vai para a faculdade, final do ano, difícil, cantando e louvando. Vai ali pegar o metrô, 5h45 da manhã, já lotado, cantando e louvando o Senhor. É isso? Voltou para casa ali, retornou para casa, dia difícil, irmãos. E chega em casa, sua esposa também teve um dia mais difícil do que o seu. E daqui a pouco os filhos também teve um dia mais difícil do que os dois. Mas aí você chega ali cantando e louvando. Produz esfera, irmãos. Produz esfera da qual liberta pessoas. A esfera de Silas e Paulo na prisão libertou as pessoas. Salvou o carcereiro.
no mesmo instante foi para casa, e ali, meio à noite, já foi acordando a esposa, acordando os filhos, e também ali, irmãos, alegres, cantando. Eles saíram da prisão já cantando mais ainda. Aí ali a esposa batizou, o filho batizou, começou um cuidado, irmãos, forte. Vida da igreja, nessa esfera de alegria, irmãos, é uma vida da igreja que vai trazer o Senhor de volta. O reino de Deus foi ali estabelecido, irmãos, na vida da família do carcereiro. Por causa de um e dois que tomaram posição de não querer reclamar, não questionar, não ir para o lado da razão, mas alguém que estavam fazendo imersão na palavra, nos hinos, cantando, desfrutando. Deus operou grande milagre, sobrenatural. Algo nunca visto, irmãos. Os irmãos percebem a importância do seu desfrute? Quando eu toco na realidade, irmãos, da imersão na palavra, o sobrenatural de Deus, ele é realidade na minha vida. As coisas começam a acontecer. Aí entra o capítulo 6 de Efésios, para mim poder concluir. Batalha espiritual. Não podemos entrar de qualquer maneira, irmãos. Por isso que ali no capítulo 5 começa a falar como eu vou proceder no meu viver em família. Capítulo 5, versículo 22 fala para sujeitar um ao outro, e no 23 fala para o marido amar a esposa, não é isso? O 22 já começa com a esposa, né? Isso. Cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Como, irmão? O 22 ainda. Como uma irmã, uma esposa, vai respeitar o marido ignorante? Não é isso? Um marido que não desfruta. Como? É inimaginável isso. Mas aí, se é uma esposa que pratica, experimenta, o versículo 19, que ela canta, ela louva, ela toca nos hinos, toca nos salmos, toca na realidade. Aí, irmãos, não importa, esse marido arrogante vai ser o marido mais amável de toda a terra. Porque ela não consegue amar, mas a palavra trabalhada nela, ela consegue amar o seu marido. Aí o marido também, no versículo 23, acho que depois aí, né? Ele começa também a amar a esposa, não é isso? Porque o marido é a cabeça da esposa, e aí vai. Os irmãos sabem desse versículo. E aqui começa, irmãos, a fazer a aplicação da vida, a vida nos seus 4 viver. Primeiro, o viver familiar, cheio da imersão da palavra. Aí fala do marido e da esposa, não é isso? No capítulo 6, versículo 1 em diante, começa a falar de quê? Dos filhos. Porque no 19 já falou do viver de reuniões. Cantando, louvando, não é isso? Primeiro aspecto. Aí depois agora, o segundo aspecto. Marido, esposa, filhos, aqui obedecei aos vossos pais. O versículo 2 fala para os pais, não. O 3, né? 3 que fala do pai. O irritar é o 4? Isso. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Irmãos, a melhor instrução que nós podemos dar para os nossos filhos é quando nós aplicamos juntamente com ele a palavra profética dentro da nossa casa. Aí a sua casa se torna uma casa protegida. Aí viver de reuniões, viver familiar. Depois fala do servo, acho que é o versículo 5 em diante, do servo ali com o seu senhor, não é isso? Já é uma vida social. Quanto a vós escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Aí você vai trabalhar com temor. Seu patrão não é o melhor patrão, ou ele era um modelo de patrão, de uma hora para outra já não é mais. Já é quase um faraó, né? Te escravizando ali, fazendo você fabricar tijolos sem palha ainda, né? Que dificuldade. Mas aí você está imerso, irmãos, você não olha para isso.
Você está ali dependendo do Senhor. Senhor, salva-o. Senhor, me usa para poder pregar o Evangelho. Nessa esfera, irmãos, do capítulo 5, início do capítulo 6, isso aí foi produzido em nós o quê? A armadura do capítulo, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Efésios 6:10. Estou tentando concluir, tá, irmãos? Ali, ó, concluindo, ó. Olha lá. Concluindo. Vamos ler esse versículo junto aí. Concluindo. Fortalecei-vos. Aleluia. Aí Paulo falou, como nós vamos concluir a vida familiar, né? Na versão normal, né, sem ser a King James, fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que, irmãos, nos faz ser fortalecidos no Senhor? Como fazer com que tenhamos a força? Como fazer com que essa força venha operar em mim e em você e na minha vida familiar, na minha vida social, na minha vida de reuniões? A palavra consegue fazer isso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, como eu vou me revestir? Aí é um revestir-se da armadura. Só que essa armadura tem alguns itens. Porque só a armadura, você ainda pode ser derrotado. Tem que ter armas completas. E quando fala de armadura, fala de um item que eu e você não podemos esquecer, que nós fomos arregimentados. Nós somos alguém convocados, selecionados. Somos do exército de Deus. Somos soldados combatentes. Deus está te convocando, irmão. Deus está te chamando, irmã. Nós não podemos, irmãos, perder esse foco. Senão nós vamos achar que a nossa vida familiar é isso mesmo. Não é isso mesmo, irmãos. Tem que ter uma esfera produzida ali. Tem que ter um revestir-se de toda a armadura de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 17, na versão King James, diz que o inimigo, ele quer fazer o que conosco? Nos isolar, mas seu real propósito é vos isolar. Ele quer cortar o seu suprimento. Por que que nós às vezes ficamos travados em desfrutar a palavra do Senhor? Satanás quer nos isolar, irmãos. Como um soldado vai entrar na guerra e ficar isolado? Ou ele vai se perder no deserto, ou onde for, daqui a pouco vai ter fome, vai morrer. Nós não podemos ter um viver isolado. A vida da igreja, irmãos, é uma vida familiar, uma vida agradável. Nós estamos num exército. Mesmo nos seus sofrimentos dentro da sua casa, você não está sozinho. Tem um grupo de pessoas que está vinculada a você. Por isso que nós devemos mergulhar, irmãos, e não sair dali. Aprender a respirar dentro da água, com a mente posta no Espírito. É como uma criança no útero, não é isso, Hugo? Hugo não está aqui mais, né? Está lá. É como uma criança, não é isso, Paulo? Uma criança dentro do útero. Ela é vinculada a quem, irmãos? Aos movimentos externos? Aos barulhos externos? Ela conhece a voz do vizinho? É a direção da televisão? Ela é vinculada ao corpo. Ela é vinculada àquela que está suprindo nutrientes para ela. Ela está ali mergulhada, 99% acho que é líquido, não é isso? As mães me ajudem aí. Líquido amniótico, não é isso? Está ali, irmãos. Blu, 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 blu. Tempo todo, né? Tempo todo. Cordão umbilical vinculado. Vai terminar isso só quando Gálatas 4,
versículo 17, acontecer até Cristo ser formado em nós. Enquanto Cristo não for formado em nós, nós devemos ser como essa criança no útero, irmãos. Ali, mergulhado, recebendo os nutrientes, sem nenhuma influência externa. Satanás não pode nos isolar. Seu casamento não pode ser um casamento isolado. Nem os seus estudos podem ser fora, à parte da vida da igreja. Coloque toda a sua vida, irmãos, financeira, saúde, familiar, na vida da igreja. Isso vai te proteger até a volta do Senhor. Vamos fechar todas as brechas. Por isso que Paulo aqui fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder o quê? Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás quer trazer muitas ciladas, irmãos. Dificuldades. A nossa mente é complicada. Satanás quer ali infiltrar. Nós vamos ver aqui os dardos inflamados. Constantemente, irmãos, somos bombardeados. Desde o início de outubro, quantas bombas você já recebeu, né? Quantas setas inflamadas tentando destruir você. Quando fala de setas inflamadas, porque aqui estava falando de um soldado com armadura e o inimigo querendo entrar. É como mergulhar uma seta em algum líquido, algum combustível, colocar fogo e lançar sobre você. Se você não tiver o escudo para poder te proteger, essa seta, esse dardo inflamado vai virar um incêndio dentro de você. Talvez irrecuperável. Vai destruir aquilo que Deus já produziu. Por isso, irmãos, nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra os irmãos, não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, o quê? Resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos. Aí aqui começa, né? Você tem a armadura no seu todo, mas aí, para a armadura não cair, tem que ter um cinto cingindo, que é a verdade. Se faltou verdade na sua vida, irmãos, a sua armadura cai. Tem que ter um cinto forte para poder te cingir, para poder nos restringir. A vida da igreja é esse cinto, é essa amarra, é o que vincula a armadura. Cada vez que você vem para a reunião da igreja, é mais um apertar, senão o cinto fica frouxo. Falta a verdade, faltou a verdade, entra as trevas, traz dificuldade para o seu relacionamento, cingindo-vos com a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é a palavra profética. Quando você faça a imersão nessa palavra, você está cingindo o seu viver diário. Você não torna alguém como alguém que está vulnerável ao inimigo. Você está fechando as brechas. Ó Senhor Jesus, vestindo-vos da couraça. Aí você coloca um outro item, a couraça, para proteger as suas emoções, para proteger o seu coração, couraça da justiça. Aí você calça os seus pés com o que, irmãos? Com a pregação do evangelho, com o posso orar por você, que é um evangelho da paz, não é um evangelho de cobrança, não é um evangelho se está certo ou se está errado, é um evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Você tem um capacete, irmãos, para poder proteger a sua mente? Senão Satanás vai infiltrar, vai começar a colocar barreiras, questionamento. Como eu falei de Coríntios 10, 4, não é isso? Torna ali aqui tanto sofisma vai se tornando uma fortaleza na sua vida. E nós não conseguimos lutar com essas armas, porque as nossas armas não são carnais, são espirituais. Aí você tem um capacete para poder te proteger, tem um escudo da fé, e tem o capacete da salvação, e tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí você pega a palavra com o quê? Com toda a oração e súplica. Orando em quê? Todo o tempo, irmãos, orando, imergindo, orando no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha a importância, irmãos, de tomar a palavra. Paulo aprendeu isso e falou: eu preciso tomar a palavra com oração, que é o ler e orar, o orar e ler. Não é simplesmente cantar os hinos, mas é desfrutar um hino que eu canto e vai produzindo luz e uma salvação na minha vida diária. Por isso que Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, ele falou ali, concluindo, ele falou: finalmente, irmãos. Primeiro ele falou de alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Primeiro ele falou de Evódia e Síndique, duas irmãs que não pensavam concordemente. Aí ele falou: vou fazer essas irmãs pensar concordemente, vou colocar as duas para fazer a imersão de Filipenses capítulo 2, não é isso? Depois 3, depois 4, aí quando chegou ali, irmãos, aí as irmãs já estavam imersas na palavra, estavam alegres, negando a si mesmo. Paulo falou: finalmente, tudo que é amável, tudo que é respeitável, se tem alguma virtude, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E depois Paulo falou: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fartura, contente. Escassez, contente. Isso, irmãos, é um cristão com a mente frutífera. E para a sua mente se tornar frutífera, ela precisa ter a imersão na palavra, que é a palavra que nos lava e que nos santifica. Ó Senhor Jesus. Parar, ficou tarde. 19h42, chega, né, irmãos? Vamos agora o quê? Concluir a reunião? Vai ter os avisos finais. Então é isso, tá, irmãos e irmãs? Vamos prosseguir nesse caminho. Vamos pedir ajuda. Nós estamos num exército. Exército, irmãos, é um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. É um batalhão forte. À frente tem um general. À frente tem um comandante. Você não está sozinho, você está vinculado a ele. Então, a nossa vitória é certa. Não é isso? É certo, irmãos, a sua vitória. Não se sinta derrotado. É certo a sua vitória. Tem momentos de fraquezas? Temos, irmãos. Tem situações que nós não conseguimos resolver, irmãos. Você já pensou isso, irmãos? Nem pensar, como fala aquele versículo? Coríntios. Não somos capazes nem de pensar coisa alguma, irmãos. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha, irmãos, até os nossos pensamentos. Talvez você ache que seu marido pensa demais, sua esposa pensa demais, aquela irmã pensa demais, mas são pensamentos vazios. Nós não temos capacidade nem de pensar coisa alguma, irmãos. Se deixar para que eu pense, sabe o que eu vou pensar, irmãos? Amanhã, segunda-feira, eu vou pensar nas contas, início de mês, é isso? Amanhã é dia 6, né? Os boletos, amanhã é 5, né?
Os boletos de ontem e hoje já vai vencer, de ontem e hoje vai vencer amanhã. Aí mais à tarde você já vai pensar em quê? No jogo do Brasil, não é isso? Agora é o mata-mata, né? Perdeu, tá alegre, tá feliz. Ganhou? Possibilidade do Hexa. Mas, irmãos, nós já vencemos todas as copas que existem. Por isso que você foi convocado. Você está na seleção de Cristo. E não é qualquer seleção, como a Marcinha falou. Não é uma seleção 100%. É uma seleção 110%. É o Green Team. Você está, irmãos, na melhor seleção de todas as eras. Irmãos, esse time é tão forte que abala o poder do Hades. Quando esse time está em unidade e unanimidade, as portas do Hades não prevalecem. Por isso que na sua casa não pode ter porta do Hades aberta. Porque você não luta sozinho, você luta pelo corpo. Há um grupo de pessoas com você. Por isso chama-se vida da igreja. Oh Senhor, obrigado pela vida da igreja. Irmãos, e ninguém aqui está na reserva. Todos nós estamos julgando em função, em favor de um dos outros. E cá para nós, irmãos, nesses últimos anos, nós estamos dando de goleada. Quantas pessoas estão saindo da boca da serpente? Nós estamos indo no campo, tirar as pessoas, trabalhar nas ruas, no ambiente mais caótico que existe, onde tem pessoas de todos os tipos, para lá, para cá, algumas pensando em suicidar, outras pensando em fazer empréstimo, a outras saindo para se drogar, e aí vai, irmãos. Mas você está na rua, os colportores estão nas ruas, tirando as pessoas do império das trevas e trazendo-as para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, é o impacto que está acontecendo. Por isso que Deus está fazendo a sua obra em toda a terra. Estão indo agora 52 irmãos dos Estados Unidos para Porto Rico. Um grupo de pessoas estão voltando da Austrália. E o outro grupo está indo para a Austrália. O Senhor estará abrindo as portas do Timor-Leste. Apareceu alguém ali da Itália que trabalha com tradução para o árabe. Irmãos, nós não temos capacidade de pensar coisa alguma. Se eu e você formos pensar, nós vamos pensar nas nossas coisas. Vamos pensar no que vamos fazer durante a semana ou durante os próximos anos. Graças a Deus, irmãos, que nós não temos condições de pensar coisa nenhuma. Mas se eu e você nos imergirmos na palavra, a nossa mente vai ser frutífera. E vamos pensar as coisas lá do alto. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 1. Pensai nas coisas lá do alto. Se os irmãos puderem projetar para a gente poder imergir nesse versículo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Pensai nas coisas. Cadê os irmãos? Dá para projetar? Ou já encerrou lá? Pensai nas coisas lá do alto. Vamos colocar de pé, irmãos. Pensai nas coisas. E vamos cantar esse hino. Pensai nas coisas. Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Pensai. Portanto, é o versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto. Vamos lá. Pensai, versão atualizada. Aí pode ser essa mesmo. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pensai. Senhor, eu quero pensar. O meu objetivo é coisa do alto, não é terrena. Pensai. Aleluia.
lá do alto, 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 lá do alto. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia. Não, fica aí, os irmãos vão continuar cantando enquanto a gente vai saindo. Irmãos, antes do nosso irmão Daniel concluir os avisos, e os irmãos ainda vão continuar cantando, nós queríamos ainda orar por vocês, porque agora nós estamos entrando num campo do inimigo, que é o capítulo 6 de Efésios, e nós não podemos baixar a guarda, e nem ter um viver de qualquer maneira. É o momento de abrir mão, irmãos, das nossas opiniões, da nossa maneira, e viver a maneira de Deus, viver o sobrenatural de Deus. Então o Senhor está nos convocando e nos chamando, e não é fácil se posicionar para esse chamado de Deus, para ter para participar dessa seleção, porque nós não, às vezes, temos medo, temos temor de ser derrotado, não é isso? E voltar para casa. Ninguém aqui vai voltar para casa, irmãos. Nós já estamos na casa. Agora é só uma ponte para entrar no reino. Ó Senhor Jesus. Então nós queríamos agora concluir com a oração. E queríamos que os irmãos se posicionassem aqui na frente. Quem quer participar desse chamado de Deus, dessa seleção, para derrotar o inimigo no seu dia a dia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, aleluia, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, obrigado Senhor, obrigado porque nessa noite o Senhor nos chamou, nós fomos selecionados, nós fomos convocados para essa seleção de 110%. Essa é a verdadeira seleção. Esse é o verdadeiro chamado. Senhor, agora nós estamos entrando no capítulo 6 de Efésios. Senhor, dá um certo temor, dá um certo medo, porque nós não sabemos como lidar com certas situações do nosso dia a dia. Somos restritos em muitas coisas, mas o Senhor nos chamou como os valentes de Davi. Ó Senhor Jesus, o Senhor olhou para nós, não viu a nossa condição, não viu a nossa maneira, mas o Senhor nos chamou. Eis aqui, Senhor, estamos diante de Ti, ouça o nosso rogo, nós queremos dizer sim, amém para o Senhor, na nossa vida diária, queremos nos esforçar, para poder nos imergir na palavra, para poder colocar essa palavra em prática na nossa vida diária, ter uma mente frutífera. Senhor, nos ensina a respirar dentro da água, sem olhar nenhuma outra voz, a não ser o chamado do nosso amado.
Ó Senhor Jesus, nós abençoamos cada família, abençoamos as crianças, os jovens, adolescentes, os casais, os irmãos da maturidade, as irmãs solteiras, os irmãos solteiros, as viúvas, os viúvos. Nós incluímos todos nessa seleção, e o que depender de nós, Senhor, queremos dar todo o nosso suor, assim como o Senhor suou, derramou, foi tão forte, Senhor, que quando Deus te convocou, o Senhor suou gotas de sangue. Nós também fomos convocados por Deus, fomos chamados pelo Senhor, queremos suar também, Senhor, todo o nosso viver, invocando o Teu nome, servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus, pensai nas coisas